Agora sim. Bom dia, professora Ana, Thelma, bom dia os colegas, né, que estão na Universidade Fernando Pessoa, bom dia a todos os colegas de outras universidades, de Brasília, né, da Bahia, colegas profissionais técnicos, né, de outros estados que estão aqui na sala de aula, e estou muito feliz, né, apesar da gente estar aqui para conversar sobre um tema que é super desafiador, né, um tema sensível, difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que estar junto com tantos profissionais, né, pessoas competentes da área, pesquisadores, né, pessoas que executam, que estão lá na ponta, profissionais que atuam já há bastante tempo, né, no combate a todos os tipos de violência, né, e aqui, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre o abuso sexual, então isso nos fortalece, né, acho que fortalece todos vocês que estão aqui. Alguns colegas estão aí nas suas salas, né, com um grupo de profissionais, como a Liliane, né, que foi aluna nossa do Levica e agora está aí super atuante na área, né, combatendo e prevenindo, né, problemas, combatendo violências, né, enfim, então estou muito feliz, né, por esse lado, da gente estar conseguindo construir uma rede, não só nacional, mas internacional, também a gente tem colegas aqui de Moçambique também presentes, né, na sala, enfim, eu acho que vai ser uma discussão importante, né, em termos de rede internacional sobre o assunto, né, que é a violência sexual digital por imagens. Então, especialmente, eu agradeço à professora Ana, já tem algum tempo nós fizemos, né, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Fernando Pessoa fizeram um acordo de cooperação, né, o Levica mediando esse acordo, e ele tem sido super importante, né, para a gente abrir algumas discussões, né, fazer alguns trabalhos de forma coletiva, e ela prontamente aceitou estar aqui nessa aula para estar conversando com a gente sobre esse assunto. Então, eu queria passar a palavra para ela e a gente dá continuidade aí à nossa aula. Obrigada, professora, fica à vontade. Obrigada, Ana Cláudia. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu vejo a sala online, mas uma sala cheia, e, portanto, agradeço o carinho, agradeço, obviamente, o reconhecimento e espero que aquilo que nós vamos falar aqui seja, de facto, útil e, se tiver tempo no final, eu voltarei também aqui à conversa convosco. Assim, de uma forma muito breve também, dizer que isto se enquadra naquele que é o mestrado em Psicologia da Justiça, Vítimas de Violência e de Crime, que eu coordeno aqui na Universidade de Fernando Pessoa, e nós estamos a fazer esta ação em simultâneo em cima daquilo que é a minha unidade curricular de Vitimologia, onde nós abordamos estes temas. A doutora Thelma Castro foi nossa aluna, foi mestranda aqui neste mestrado, acabou recentemente e fez investigação nesse tema, e eu achei por bem também trazê-la um bocadinho para as nossas novas alunas que estão aqui presentes também, conhecerem um pouco da investigação que se faz neste domínio. Eu vou fazer uma breve intervenção no início, só para situar, porque eu não sei se todos os que estão aqui presentes lidam diretamente com estes fenómenos, e se têm a noção de como é que nós fazemos e como é que nós visibilizamos estas questões da vitimação hoje e há uns tempos atrás, há bem tempos atrás. Portanto, deixem-me ver se eu consigo, sem fazer grandes asneiras, aqui, partilhar, e agora isto e isto. Vocês conseguem ver bem? Sim? Pronto, é que nós ficamos completamente sem ver ninguém e, portanto, ficamos sem a noção. Pronto, como eu vos disse, então, isto enquadra-se no âmbito deste mestrado, estarei eu hoje e a doutora Thelma. Numa primeira questão que eu gostaria de trazer aqui, dizer-vos que tenho aqui algum material de apoio que é facilmente acessível, quer em Portugal, quer também no Brasil, e uma das discussões torna-se, ou tem a ver um pouco aqui com a questão da evolução da vitimologia ao longo dos tempos. E sem querer fazer aqui uma aula teórica, porque as minhas alunas já me ouviram há uns tempos atrás relativamente a isto, dizendo que há uma evolução muito grande desde o momento em que nós falamos da vitimologia, que surgiu ali mais ou menos nos finais dos anos 40, até à vitimologia que se faz hoje, e isto para justificar o porquê deste tema atual,
que era algo que nunca se iria discutir, como imaginam, há uns anos atrás. E, portanto, essa evolução que foi existindo ao longo do tempo foi muito decisiva no sentido de dar à vítima uma voz, dela ter também aqui uma oportunidade também para se expressar, e nós próprios ganhamos com isto em termos do conhecimento que temos da realidade criminal. Ao longo deste tempo, nós vemos que, de alguma forma, aquilo que é o estatuto de vítima, aquilo que é a participação da vítima no sistema de justiça, muda também fruto daquilo que foram as investigações que nós fomos fazendo ao longo do tempo. E isto é também um apelo para quem trabalha nesta área, redescubra também um conjunto de temáticas que podem e devem ser trazidas à luz, porque algumas delas ainda estão um bocadinho invisíveis, não é? E por isso, com a investigação, nós podemos, de alguma forma, também dar esta visibilidade e ter aquilo que é uma vitimologia mais em favor da vítima e não uma vitimologia que nós tínhamos há uns anos atrás, que era uma vitimologia muito mais de censura da vítima, não é? Os alunos, sobretudo os que me ouviram e alguns que possam ter estudado sobre isso, percebemos que, de alguma forma, nos primeiros anos do estudo da vitimologia, a grande preocupação era uma preocupação em tentar perceber as causas do crime, não é? E nessas causas tentar ver até que ponto a vítima não teria aqui uma grande responsabilidade por aquilo que lhe acontecia. Era, por isso, caracterizada como uma vitimologia de censura da vítima e não uma vitimologia de apoio ou uma vitimologia a favor da vítima. E, portanto, esta abordagem que não deixa de ter interesse também para a compreensão da criminalidade, porque nós não podemos compreendê-la só olhando à perspectiva do agressor, às motivações dele ou à personalidade dele, traz-nos aqui também uma análise em termos dos fenómenos vitimológicos que permitem trazer também aqui outras variáveis, nomeadamente variáveis culturais, que são extremamente importantes na compreensão dos fenómenos. E, portanto, sem grandes teorizações, dizer-vos que aquilo que foram os estudos e as concepções dominantes dos inícios, dos finais do século passado, foram sendo suplantados, que nós hoje temos uma contribuição mais clara, nomeadamente em termos de políticas sociais, em termos daquilo que é o nosso trabalho, o nosso ativismo também nesta matéria. E isto também tem vindo a ser graças à oportunidade que nós temos dado, e que não devia ser de outra forma, que é a vítima poder falar, poder expressar-se em relação àquilo que lhe acontece, às razões por qual não participa, ou às razões pela qual participa, ou até mesmo a própria compreensão que ela tem dos fenómenos, porque as pessoas também não tiverem nenhum entendimento daquilo que se lhes passa, provavelmente também não pedem ajuda. E, portanto, nós assistimos aqui a esta transformação de uma vitimologia académica, de estudo, com teóricos que se baseavam muito naquilo que são os números, muitas das vezes trazidos por eles, as estatísticas, quando nós sabemos que as estatísticas têm muitas falhas e que é preciso outro tipo de medidas para podermos fazer a análise, para uma investigação mais científica, para uma investigação que vai, digamos assim, para um plano de um ativismo político. E aqui a investigação aplicada, este diálogo intelectual que nós podemos ter em relação a todas as problemáticas de vitimação, tem permitido aquilo que nós escolhemos para o título, que é passar da invisibilidade para a visibilidade de determinadas formas de vitimação, da qual aquela que nós vamos discutir hoje é apenas um mero exemplo. Nós vamos ter ainda várias semanas a fio para podermos também discutir e trabalhar estas questões. Dizer-vos também que isto é uma gota no oceano, isto que fazemos hoje em termos de divulgação, em termos de prevenção, mas que é de facto um contributo que todos devemos dar também para a formação, não só em termos académicos, mas também ao nível dos profissionais que lidam com estas questões, porque o conhecimento dos fenómenos não é simplesmente o reconhecimento da sua existência, é tentarmos ver também as implicações que isto tem, que consequências é que tem, quais são os processos de vitimação que estão por detrás e que fazem com que determinados fenómenos sejam mais intensos para uns e menos intensos para outros, e faz parte de todo o treino que possamos ter nós enquanto ainda estamos a estudar, vocês enquanto estão a estudar,
mas depois enquanto profissionais, que obviamente no terreno têm que ter também uma visão crítica, numa lógica de vitimologia crítica sobre isto. Eu vou depois devolver-vos e dar-vos estes slides, como é óbvio, deixo um linkzinho para um texto muito pequenino de 2 páginas, que é um bocadinho esta discussão crítica que eu estava aqui a ter convosco. E, obviamente, não entrando muito, porque a Telma, entretanto, também vai abordar este tema, dizer-vos que dentro do panorama daquilo que é a violência sexual, este tema que a Telma traz hoje é apenas uma ínfima parte, ok? Quando estamos a falar de violência sexual, estamos, como diz aqui, a falar de um ato que é indesejado, uma tentativa ou um comportamento de um ato sexual indesejado, mas que pode se traduzir de formas muito diversas, ok? Não vou influenciar muito porque há aqui algumas coisas que estão aqui a trabalhar e eu não sabia, não fui ver antes, mas só para terem uma noção que isto pode ir desde casos de abuso sexual de crianças, casos de assédio sexual, que às vezes também acontecem em contexto laboral, situações de exploração sexual e a violência sexual digital, que pode também ter múltiplas formas e que nós vamos ter aqui a oportunidade de debater hoje. Portanto, eu ficava aqui só por este introito, né, por esta introdução. Depois, no final, poderei voltar, sobretudo se dentro do tempo que nos restar, ainda pudermos falar um bocadinho do que é que em Portugal nós temos em termos de medidas e em termos de resposta a estas questões. Está bem? Pronto, vou fechar aqui então a minha apresentação breve. Parar a partilha. Minimizar isto. E Telma, sabes onde está o teu? Antes de mais, boa tarde a todos. Tal como a professora disse, hoje eu vou falar sobre a violência sexual digital. Só um segundinho. Conseguem ver? Penso que sim. Então, eu começo já por fazer uma sugestão, que é vocês entrarem aqui neste link ou no código e colocarem o que é que acham que é então a violência sexual digital. É assim, estão neste momento 101 pessoas, eu acho que isto não vai dar para toda a gente, mas enquanto der. Conseguem inscrever-se? Se escreverem, aparece alguma coisa. Alguém já escreveu? Só para saber se... Ok.
Deixar só mais 2 segundinhos. Acho que neste momento o foco é mesmo sem consentimento, e eu vou passar então a falar exatamente do que é o abuso sexual por imagem, que neste caso refere-se mesmo é uma forma de nomear, e isto refere-se mesmo à criação e ao partilha não consensual de imagens íntimas. Isto pode ocorrer em diversos comportamentos, tais como a partilha de imagens íntimas sem consentimento, foi o que eu disse, ameaças, coerção para o envio de imagens íntimas, a divulgação de deepfakes, que neste momento é talvez o último comportamento que atualmente melhor está na moda, envio de imagens não solicitadas, o cyberflashing também, e há outras formas, mas vai tudo dar aqui a estas definições gerais. Então, na literatura, muitas vezes há dificuldades em definir exatamente o que é. Porquê? Porque, tenho um erro aqui, porque basicamente confunde-se muito a pornografia de vingança com o abuso sexual por imagem. Só que a pornografia de vingança é essencialmente o foco na vingança pessoal, sobrepõe uma relação prévia e exclui outros tipos de abusos. O abuso sexual é uma violação do consentimento, pode existir ou não uma relação prévia. Mais à frente vou-vos apresentar alguns estudos e percebe-se que efetivamente alguns não expõem uma relação prévia, e inclui então as deepfakes, extortion e o cyberflashing. Este tipo de vitimação inclui impactos psicológicos e sociais, como conseguem ver, como ansiedade, vergonha, humilhação e medo, sociais como isolamento, estigmatização, profissionais também, e dificuldade em denunciar muitas das vezes. Agora vou passar ao outro, para vocês conseguirem entrar na mesma, que é o que é que acham que ideias é que acham que apareceu aqui na na literatura sobre o abuso sexual por imagem? É só colocarem nas opções que aparece e tem, a maioria dos casos ocorre após o fim de uma relação. Vou passar na próxima, que é a vítima é culpada porque enviou as imagens. Vou passar então à próxima. Os homens tendem a minimizar o impacto do abuso sexual por imagem.
passar à próxima. Ok. Esta já não é, não tem mais nenhuma desta. Então, para contextualizar um bocadinho, eu fiz uma revisão sistemática sobre este tema e uma das nossas pesquisas, a minha e da professora Ana Saini, foi as crenças que a literatura internacional diz acerca do abuso sexual por imagem. Encontramos, nos 10 artigos que analisámos, encontramos estas 3 grandes áreas, que é a culpabilização da vítima, a minimização dos danos e as atitudes face à partilha. Quanto à culpabilização da vítima, de um modo geral, quase todos os participantes dos estudos concordaram que esta partilha não era a rejeição da partilha, não desta partilha. Depois, acontece que uma das ideias que apareceu recorrentemente foi que quando o produto é feito pela própria vítima, ela é responsabilizada à partida. Esta ideia foi trazida essencialmente por homens heterossexuais que tendem então uma maior tendência para culpabilizar a vítima. Relações estáveis, também existe uma maior tendência para culpar a vítima, já que acreditam que há menor estabilidade, ou seja, se a vítima partilha numa relação estável, a partida também é responsável por aquela partilha acontecer. A minimização dos danos é, de um modo geral, os homens tenderam nos estudos a ter uma menor percepção da gravidade deste tipo de vitimação. Outro dado bastante interessante é que as vítimas tenderam também a minimizar os danos desta vitimação. A gravidade da partilha, ou quantas vezes esta partilha é ocorrida, houve uma maior empatia face às vítimas. Como eu disse há bocado, 91% consideraram que a partilha era imprópria. No entanto, o tipo de relação vai influenciar automaticamente o julgamento da vítima. Algo também interessante que descobrimos com estes artigos é que vítimas LGBT tinham uma maior tendência a ser vítimas. Neste caso, pessoas LGBT tinham uma maior tendência a ter vítimas de abuso sexual por imagem. Também, ainda na revisão sistemática, encontramos vários tipos de prevalências, e entre elas os 37% que estão aqui, de vitimação ao longo da vida, em Itália 2,7%, e nos Estados Unidos encontramos que crianças e jovens já tinham sido vítimas de abuso sexual por imagem até àquela data. Sexo não consensual também é muito recorrente e também é preditor de vitimação por abuso sexual mais tarde. Em relação à vitimação e aos impactos, muitos autores consideram que o abuso sexual por imagem é comparável a uma agressão sexual a nível de impactos tanto sociais como psicológicos. As consequências psicológicas são muitas, entre depressão, ansiedade e stress. No entanto, acreditam que este tipo de vitimação traz mais impactos a nível, porque se perdura no tempo, ou seja, as imagens online muitas vezes não conseguimos apagar, e então elas permanecem no tempo e ficam durante muito tempo visíveis e faz com que a vítima sinta uma sensação constante de perseguição e perda então da liberdade. E outro dado que encontramos foi mesmo a ruptura social e o isolamento. Então, passando agora um bocadinho ao meu estudo, que se intitulou Abuso Sexual Baseado em Imagens em Portugal, a prevalência, perfis e impactos. Neste estudo, nós tivemos 252 participantes, residentes então em Portugal, 74,2% do sexo feminino, 24,2% do sexo masculino, 1,2% não binários, e as idades foram basicamente entre os 18 e os 72. O inquérito, nós nesta revisão sistemática encontramos
um artigo que nos chamou bastante a atenção e nele continha este inquérito, que é o inquérito sobre imagens não consensuais, e este inquérito tinha sido passado em vários países. Então, desta forma, falámos com as autoras deste artigo, pedimos autorização para aplicar, neste caso, no meu estudo. A autorização foi concedida e o artigo consiste basicamente em 23 perguntas, organizadas em 5 partes. A primeira parte é sobre a internet, o tempo de uso e se isso poderia afetar ou não mais tarde. As crenças e atitudes em relação ao abuso sexual por imagem. E depois, as outras questões são essencialmente para as vítimas e só respondem a esta parte em quem é efetivamente vítima. E estas perguntas tiveram essencialmente a ver com experiências de vitimação pessoais, impactos da vitimação e o questionário também sociodemográfico. Agora, a pergunta é um bocadinho diferente da outra, que é: o que é que acham que são as crenças da população portuguesa? Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que há bocado, mas... Como é que eu pus lá no bocado? Já não sei. Deve ser da mesma coisa. Força. Passar à próxima. Os homens e as mulheres percebem o abuso sexual por imagem da mesma forma. É comum que o homem se mostre, se vanglorie aos seus amigos, mostrando uma imagem nua sexual da sua parceira. A próxima: se um homem enviar uma imagem de nudez ou cariz sexual a uma pessoa que acabou de conhecer, não deve ficar surpreendido se a imagem foi parar à internet. Um homem ou mulher. Antes de passar aos dados, por assim dizer, alguém quer dizer alguma coisa? Partilhar alguma coisa? Então, os nossos dados mostraram que efetivamente existe uma tendência geral para a rejeição do abuso sexual por imagem.
No entanto, encontramos algumas diferenças de género, alguns destes itens. Então, no B13 e no B10, que se refere um bocadinho àquilo que já tínhamos visto antes, que vocês chegaram quase a este dado, que é o sexo feminino tendeu a concordar mais com estas afirmações, tais como é comum que o homem se vanglorie perante os seus amigos, mostrando-lhe uma imagem nua sexual da sua parceira. A reputação de um homem aumenta o seu círculo social se ele partilhar uma imagem íntima da sua parceira. As mulheres tiveram uma tendência a concordar mais com esta afirmação comparativamente aos homens. Normalmente os homens não têm intenção, que é o B11, de pressionar a parceira para enviar fotografias de nudez. Os homens tenderam a concordar mais com esta afirmação do que as mulheres. Se uma pessoa enviar uma imagem de nudez ou cariz sexual a outra pessoa, é pelo menos parcialmente responsável se a imagem for parar à internet. Novamente, o sexo masculino a concordar mais com esta afirmação. O mesmo acontece no V15, que vai um bocadinho ao ponto de uma das perguntas que eu passei há bocado. Os homens também tenderam a concordar mais com esta afirmação, que é se há uma imagem, ela é partilhada, a vítima pode não tem que ficar então surpreendida se esta acabar por ir parar à internet, e segue o mesmo que o B7, o B17, peço desculpa. Os homens tenderam então a concordar mais com esta afirmação comparativamente com as mulheres. O que conseguimos perceber aqui é que, apesar de existir uma tendência geral para a rejeição do abuso sexual por imagem, ainda temos algumas crenças enraizadas, nomeadamente em estereótipos. Nós testamos outra variável, que era ser vítima ou não ser vítima, e se isso influenciava então as crenças das pessoas. Só tivemos diferenças estatisticamente significativas num item, neste caso no V8, que é se uma mulher está disposta a enviar uma imagem nua ou sexual a um homem que acabou de conhecer, então não há problema se ele for um pouco mais longe e mostrar aos amigos. As vítimas tenderam a legitimar muito mais esta afirmação. Ou seja, aqui, junto com a literatura que conseguimos encontrar sobre este tema, percebemos que há uma minimização muito grande das vítimas perante esta vitimação. Então, o que é que acham que é o perfil das vítimas em Portugal? O que é que acham que é? Esta agora também é neste sentido. Ou seja, idade, sexo, acham que é que tipo de relação é que tem com, neste caso, com o agressor.
Antes de passar aos nossos dados, eu queria um bocadinho abrir aqui a caixa de uma parte para discussão. Porque é que acham que é essa tipologia de vítima? Se alguém quiser partilhar alguma coisa, mesmo as meninas estão aqui. Sim. Oi? São mais jovens, mais mulheres. Porque é que acham então que este é o perfil das vítimas, não só se calhar em Portugal, mas em vários sítios? Devem ser pessoas mais jovens, porque realmente eles usam mais redes sociais, estão sempre lá a fazer alguma coisa. Mas ao receber, às vezes nem é uma pessoa que eles conhecem, que estão enviadas, são pessoas aleatórias, ou até com a inteligência artificial hoje em dia, enviar assim coisas. Ok. Conseguiram ouvir? Não conseguem? Não. O que a colega disse foi que acha que é pessoas mais jovens, porque muitas vezes até pode não ser mesmo essa pessoa, mas sim outra pessoa a utilizar estas imagens, neste caso a inteligência artificial, hoje em dia dá para fazermos aqui um rol de coisas com as imagens e por vezes as pessoas mais jovens é que são as mais prejudicadas. Alguém acha que há outra explicação ou porque é que acham que este é o perfil da vítima? Também acho que tipo, pessoas com mais visibilidade nas redes sociais, por exemplo, não sei, influenciadores ou pessoas com mais que tenham muitas fotos ou um perfil público, por exemplo, podem se tornar mais acessíveis, mais expostas a essas situações, do que, por exemplo, alguém com um perfil privado, que nem sequer tem um nome nem uma imagem lá, acho que se torna mais difícil chegar a esse ponto. Outra colega disse que por vezes pode acontecer a pessoas que têm muito mais visibilidade, neste caso influenciadores, etc. Mais alguém quer dizer alguma coisa aí, desse lado? Pronto. Sim. Então, o nosso perfil de vítima. Em Portugal, o perfil de vítima que nós encontramos foi, primeiro a prevalência da vitimação foi muito pequenina, foi 8,7, mas acreditamos que a vitimação por abuso sexual por imagem é muito, muito, muito maior do que esta, sendo que nós também só tivemos 252 pessoas a responder ao questionário. Acreditamos que este número seja muito, muito maior, mas tal como vocês escreveram ali no Menti, sim, a maior parte é mulher, comparativamente com os homens há muito mais mulheres. A média de idades foi 26 anos, sendo que encontramos uma pessoa que com 54 anos que disse que também foi vítima de abuso sexual por imagem. A origem, essencialmente, eram quase todos de Portugal, mas 9,1% do Brasil. Os tipos de vitimação que encontramos no nosso estudo, então, grande parte foi as ameaças à divulgação, a publicação sem consentimento também, e a criação digital de imagens íntimas, apesar daqui não estar um número muito significativo, acreditamos que seja um número em crescente e que daqui a pouco tempo esteja muito mais expressivo do que o que temos aqui hoje. O que aconteceu também é que percebemos que existe muito a revitimação, ou seja, a mesma vítima foi vítima de mais do que um tipo de vitimação que temos aqui. Houve vítimas que colocaram ameaças à divulgação, publicação sem consentimento, por exemplo, e depois, por exemplo, também roubo de imagens íntimas, ou seja, a mesma vítima foi frequentemente exposta a vários tipos de vitimação.
Os meios para a utilização, essencialmente, encontramos mensagens diretas, grupos de WhatsApp, como Snapchat e WhatsApp, e conversas individuais, sendo que aqui tivemos também algumas pessoas a colocar, por exemplo, o Telegram. Não foi muito expressivo, mas tivemos algumas pessoas a colocar essa plataforma. Então, o perfil do agressor, essencialmente o sexo masculino, e essencialmente eram pessoas que tinham relação com parceiros, ou eram atuais ou ex, sendo que alguns também eram amigos, reais ou online. O facto de amigos online também foi algo expressivo, mas como conseguem ver, apesar de não ser muito relevante, mesmo desconhecidos são 13,6%. Motivação. Essencialmente, as vítimas atribuíram estas motivações a controlo, imaturidade, vingança e diversão. A mim o que mais me chocou com este estudo foi mesmo esta parte da diversão. 31,8% disse que achava que as motivações do agressor foi mesmo a diversão e a atenção. Em relação aos impactos, os impactos emocionais e de saúde mental foram basicamente os mais expressivos: humilhação, desconforto, tristeza e insegurança. Apesar de aqui na saúde mental estamos a falar de depressão, ansiedade, e entre outros, 86,4%. O abuso verbal também, e o desempenho académico e profissional. Aqui também foi um bocadinho expressivo, porque muitas das vítimas reportaram que tinham mesmo abandonado os empregos à conta deste tipo de vitimação, porque muitas das pessoas com quem trabalhavam tiveram acesso a estas imagens e fizeram com que tivessem mesmo que abandonar os seus empregos. Algumas referiram que socialmente também deixaram de frequentar muitos locais porque achavam que toda a gente tinha visto aquele conteúdo. Uma discussão assim muito breve em relação a isto: apesar desta tendência que nós verificamos para a rejeição do abuso sexual por imagem, percebemos que existe uma existência muito grande de crenças conservadoras que reflete normas sociais enraizadas, nomeadamente no que refere à produção do conteúdo pela vítima. Percebemos que os homens são então muito mais propensos do que as mulheres a culpar a vítima, a minimizar esta expectativa de privacidade que deveria ser normal para todos nós, sendo que estes dados foram praticamente todos corroborados pela literatura internacional. Percebemos também que as mulheres tendem a ser mais empáticas e a perceberem melhor este tipo de vitimação comparativamente com os homens. Outro dado, tal como já tínhamos visto na literatura internacional, é que as vítimas tendem muito a minimizar os danos desta experiência, o que pode então funcionar como um mecanismo de proteção, mas não só. Também pode dificultar e muito o pedido de ajuda e a denúncia deste tipo de vitimação. Depois, o que toca aqui um bocadinho à prevalência, apesar de eu já ter dito ou mencionado há pouco que nós achávamos que íamos ter um número muito mais expressivo, vai um bocadinho ao encontro da literatura internacional, até porque em Itália o Policy em 2024 só encontrou 2,7%, o Walker 21,5%. No entanto, acreditamos que este número vai crescer bastante ao longo deste tempo. As formas de vitimação mais frequentes estão em consonância com a literatura internacional, apesar de que aqui temos alguns pontos a mencionar. Neste caso, que muitas das vítimas nem sequer sabem que são vítimas,
ou seja, nem sequer conseguem reportar a sua vitimação, nem que tipo de vitimação é que tiveram, porque muito destes acontecimentos ocorrem em mecanismos privados, ou seja, as vítimas nem sequer sabem que são efetivamente vítimas. Por exemplo, um grupo do Telegram, muita gente nem sabe que as suas imagens estão a passar lá. Isto é um ponto que temos de ter em conta. Por isso, as cifras negras aqui, de certeza que é algo muito presente. A ocorrência de repetida e múltipla é em consonância também com a literatura internacional. É frequente as vítimas reportarem mais do que um tipo de vitimação, até porque muitas vezes, além de ameaça e publicação, também há aqui a parte da extorsão. O perfil das vítimas e dos agressores, apesar do grande número ser mulher, acreditamos que também o número dos homens seja um bocadinho mais expressivo que o que é aqui, sendo que a parte dos agressores é sensibilizar para que, ok, os dados dizem que existe mais tipo desta vitimação em relação íntima, mas o desconhecidos 13.6 é também algo de se ter em conta aqui neste tipo de vitimação. Neste caso, as motivações são praticamente as mesmas que a literatura internacional diz: o controle, a maturidade e a vingança, sendo o controle a mais expressiva neste momento e vai um bocadinho ao encontro do tipo de relação que nós temos com o agressor, ou seja, se estamos numa relação íntima, à partida o controle vai influenciar muito aquela que muitas de nós sabemos que existe, que é: se acabares comigo, eu partilho esta imagem tua. Os impactos psicológicos e sociais são devastadores. Como tinha dito há pouco, a literatura internacional diz que efetivamente estes impactos são muito condizentes e vão ao encontro da violência sexual sem ser por imagem, e que isto alastra as várias áreas da vítima, não só a uma, mas quase a uma parte geral. E eu lanço aqui um tema de reflexão, que é: e se fosse connosco? O que é que acham que poderíamos fazer? O que é que acham que deveria ser feito? E assim, abro aqui uma discussão por aqui e depois falo um bocadinho das minhas propostas para conseguirmos, se calhar, minimizar aqui um bocadinho este impacto e esta vitimação. Vou parar a partilha aqui um bocadinho. Estou a contar convosco. E com eles, Sim. Faz novamente a questão, deixa de estar ali. A minha questão é: e se fosse connosco? Se nós fôssemos estas vítimas e se nós tivéssemos esta situação? Alguém quer falar? Como vocês agiriam, gente? Eu acho que não consigo responder a isto, porque eu acho que nunca seria difícil, porque eu era incapaz de mandar uma foto ali, seja em que fosse outra pessoa. Mas Já aqui, acreditar também este tipo de situações? mas aqui há uma questão. Imagina se alguém faz uma deepfake. Ou seja, deepfake consiste... Podem tirar uma imagem minha da internet e criarem a mim nua. Como é que eu me sentiria se isto... Neste caso não é como eu me sentiria, é o que é que nós podemos fazer ou de que forma é que podemos atuar para minimizar isto, já que não podemos controlar a parte dos defeitos, não é?
à partida não é uma coisa que é nossa, é do outro. Mas que ferramentas ou o que é que nós poderíamos fazer para minimizar isto? Tem alguém falando aí que a gente não está ouvindo, então. Sim, as colegas estão a dizer a denúncia. Alguém disse mais alguma coisa, mas eu não ouvi. Não? Só a denúncia? Ok. Ok. A nível de... Aqui no Brasil, eu não sei se você conhece, mas desde 2012 existe uma lei, né, que foi um marco legal importante no Brasil, que criminaliza a invasão de dispositivos, né, informáticos, como celular, computador, algum outro equipamento, né, com o objetivo de obter fotos pessoais da pessoa e distribuir, né, sem autorização dessa pessoa. Ela foi uma lei criada a partir de uma invasão que foi feita, acho que no computador de uma atriz famosa aqui no Brasil, a Carolina Dickmann. E aí foi super importante, né, porque ela denunciou, e aí, né, foi cobrada às autoridades, enfim, isso gerou uma comoção, né, política, social muito grande no Brasil, e aí essa lei ela foi gerada a partir, né, desse movimento, né, a partir de uma situação particular dela. Então, eu creio que hoje aqui no Brasil a gente tem esse respaldo. Acho que o primeiro passo é a denúncia, né? E a gente já tem uma lei que dá respaldo. Então, essa lei aqui no Brasil, ela tipifica, se eu não me engano, tem uma reclusão, né? Tem uma punição grande de acho que é 4 anos de prisão, multa também, enfim. Cá em Portugal temos quase como se fosse uma pré-aprovação, a resolução no Parlamento. Sim. É quase como se fosse uma pré-aprovação. Tipifica isto tudo o que eu estou a falar aqui, mas cá ainda não há, como é que eu ia dizer, uma lei exata que diga a pessoa fez isto, tem X anos de prisão, por exemplo. Ainda não há esta parte, mas sim, já está tipificado para existir. A Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Sim. Conseguem ouvir-me? Sim. Eu acho que, pronto, agora já tem a lei a ser discutida no Parlamento, mas também é importante criar a conscientização acerca do tema e pronto, com palestras como estas, mesmo em escolas, porque a pesquisa tem, acho que o perfil era a maioria com 26 anos, mas também acontece com adolescentes e é a partir daí que nós conseguimos também mudar o comportamento e continuar a publicar artigos e fazer palestras para também pressionar o Parlamento e o Governo a legislar nesse sentido e proteger as vítimas. Boa. Essa também é uma das nossas propostas, que é campanhas de sensibilização para o consentimento, sobretudo para o consentimento, porque acho que neste momento, se conversarmos com os jovens e os jovens percebam o que é o consentimento e para o que o consentimento serve, muito desta parte aqui ficará à partida com consciência de que isto existe e é importante porque estamos a invadir a privacidade do outro. Algo que no dias que não é só a mente, a privacidade, é outras coisas, é algo pessoal, mas pela privacidade também acho que é uma boa estratégia para começarmos. Neste caso, o meu estudo é uma amostra, como eu disse há pouco, muito pequenina. Nós começámos nos 16, 18, o mais novo que tivemos mesmo 18 anos. Não conseguimos, ou neste caso, para fazermos em adolescentes, precisávamos de uma autorização específica e que no momento não deu, mas futuramente, quem sabe, se precisamos fazer uma coisa neste sentido. Mas sim, eu posso, se mais ninguém tiver nada a dizer,
A Ana Paula pode falar, se quiser. Bom dia. Bom dia. Então, só quero complementar o que Patrícia falou, né, que eu também ia falar sobre conscientização, né. Eu acho também, assim, que realmente é um número muito grande de crianças, né, passando por esse tipo de situações. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que tem que haver a conscientização dos pais, né, porque ainda hoje está, assim, eu percebo muito que tem muitos pais que estão, assim, sem saber informações sobre essas situações, e também para mulheres, principalmente de idades mais avançadas, principalmente em alguns tempos religiosos, porque costuma ser um lugar que tem um tabu muito grande quando fala desse tipo de coisa, e as crianças, né, principalmente estão sendo muito vitimadas, né? Então, assim, tão online, né, digitalmente, mas também presencialmente. E, assim, apesar de eu não fazer parte, né, dos cursos, né, que o pessoal aí está fazendo parte da aula, esse tipo de aula me interessa por eu ser voluntária numa ONG, né, onde que atende mulheres e crianças vítimas de violência, e também porque eu, na minha fase de criança, eu fui vitimada, né? Então, assim, meu ponto de vista, a maior conscientização para proteger nossas crianças é informar os pais, né? E tem que ser, assim, pesquisado uma forma de como que isso vai alcançar, porque aqueles pais que conseguem chegar a uma escola, uma universidade, tá enfrentando um novo mundo, começa a obter informações, e aqueles que não? É Sim. só. Sim, faz todo sentido, é um bom ponto. Os pais também deveriam estar aqui elencados nesta fase, até porque cada vez há mais, a parte dos deepfakes, há cada vez mais manipulação digital, é cada vez mais frequente e há cada vez mais pessoas nesses mundos, das dark webs, etc. E cá em Portugal, não sei no Brasil, mas cá em Portugal, o Telegram é muito usado para isto, tanto para deepfakes como para imagens obtidas sem consentimento e divulgadas sem consentimento. É talvez, neste momento, o que está mais em uso para este fim. Por isso, e cada vez mais a manipulação digital, ou seja, não importa só nós termos este cuidado de se calhar não colocarmos nada na internet, mas também sabermos que alguém pode fazê-lo por nós e que nós não temos grande forma de controlar essa parte. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não sei se mas recebeste uma mensagem ali sem alguma coisa a ver, não consigo. Muito interessante, materiais, apoio familiares é bastante importante. Nos nossos estudos, essencialmente, focámos-nos. Aqui estão algumas limitações do meu estudo, que a amostra foi bastante reduzida, foi feito de autorrelato e os fatores não constitucionais controlados, neste caso, não conseguimos controlar se eram só mulheres, se eram só homens, quantos homens é que tínhamos, quantas mulheres é que tínhamos, e o facto do abuso sexual baseado em imagens ser, então, em ambientes digitais, que foi o que eu referi há bocado, que isto é uma limitação, porque muitas das vítimas nem sabem, então, que são vítimas. Nós percebemos que existe uma necessidade muito grande de campanhas de sensibilização nesta vitimação, a educação, então, para o consentimento e também a formação de profissionais, tanto da educação, da saúde, da justiça e da intervenção social, porque achamos que este tema é um tema de bastante relevância e vai continuar nos nossos dias a falar-se cada vez mais dele,
E então era importante que os profissionais que lidam diretamente com estas temáticas também tivessem algum tipo de consciência e como podemos então ajudar tanto vítimas como os agressores a muitas vezes denunciar e etc. Para investigações futuras, neste caso estou aqui com mestrandas, por isso pode ser que alguma delas queira pegar no tema, amostras maiores e mais diversificadas, metodologias mistas e qualitativas e estudos com agressores. As nossas implicações no nosso estudo é mesmo esta parte que eu estava a dizer, que o abuso sexual por imagem é cada vez mais emergente e mais atual. As crenças conservadoras e aqui as normas culturais que ainda estão muito presentes em todos nós. Aqui também era uma boa forma de existirem campanhas para desmistificar aqui um bocadinho algumas crenças que nós ainda temos. As ameaças à divulgação e, neste caso, cada vez mais a parte dos deepfakes. Sendo que também é muito importante percepcionarmos estas pessoas como vítimas, até porque estes impactos são muito duradouros e causam impactos em todos os aspectos da vítima e muitas das vítimas têm grandes problemas em vários aspectos da sua vida, sendo profissional, social e até pessoal. Por isso, eu dou assim por terminada a minha apresentação. Abro aqui o debate, mas tenho aqui uma pergunta. Deixa eu ver. É assim, nos estudos não encontramos algo relacionado desta violência com o tráfico de mulheres. A pergunta que está aqui é: existe alguma relação deste tipo de violência com o tráfico de mulheres? Neste momento, nos estudos que analisámos e no que pudemos encontrar, não encontramos nenhuma correlação entre as duas, não existe qualquer... Não temos... Mas penso que de certa forma não, porque quase todos nós podemos ser vítimas deste tipo de vitimação. Paralelismo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Thelma, obrigada pelo compartilhamento dos resultados da sua pesquisa, e nos chama muita atenção, né? Acho que são muito parecidos. É um fenômeno muito parecido, creio que em vários países, né? Agora eu vou falar do Brasil, que é o nosso lugar, muito similar o que acontece aqui, o que você apresentou, que está acontecendo em Portugal a partir da sua amostra, né? E a partir da revisão bibliográfica que você fez também da literatura sobre a temática. Então, tem muitos profissionais aqui na sala, né, de diferentes equipamentos de proteção, né? Existem diferentes tipos, então, eu acho que é importante a gente fortalecer essa ideia, pelo que você trouxe, ter uma importância, quais são as saídas, né? É um problema complexo, porque a gente vê a inteligência artificial agora, né? Esse mundo dos abusadores estão utilizando a inteligência artificial, né, para criar imagens, para propagar. A gente não tem política ainda, né, de proteção, isso é muito novo para todo mundo. A nossa experiência aqui no Levica, quando a gente recebe crianças, muitas vezes, que passam por essa situação, é que nem os equipamentos de proteção, eles sabem o fluxo, né, para onde enviar, o que fazer. Então, muitas vezes, revitimizam a família, a mãe, a criança. Então, é tudo muito confuso ainda, né, está tudo muito novo. Então, o que a gente pode fazer do nosso lugar? Eu acho que, primeiro, fortalecer isso que você falou, ampliar as campanhas, né, de prevenção a partir de letramentos. Letramento digital para criança, para adolescente, para família, para mulher. Letramento sobre educação sexual, super importante, né, nas diferentes fases. E é o que a gente tem tentado fazer com os alunos aqui de mestrado, de doutorado. A gente tem tentado fazer trabalhos de base com a primeira infância, segunda infância, né, com a adolescência, com as mulheres também, mas a gente precisa fortalecer, gente, o trabalho na primeira e na segunda infância de letramento de gênero, educação sexual, e agora o letramento digital, que precisa fazer parte disso. Então,
E aí, concomitantemente, fazer todo o trabalho que a gente tem feito, tentar executar as políticas de proteção que já existem, né, de forma coletiva, em rede, continuar as pesquisas, bem lembrada, a Thelma colocou aqui, gente, tem um mundo, né, ainda de possibilidades para vocês que querem fazer mestrado ou que já estão no mestrado e vão para o doutorado, né, uma série de objetos de estudo nessa área de possibilidades de investigação, principalmente com crianças e adolescentes, porque a gente precisa investigar essa população, é mais complexo, né? Mas não é impossível, a gente pode usar metodologias ativas, né, que é o que a gente tem tentado usar no Levica, para a gente acessar sem revitimizar, né, e poder acessar realmente o que a gente precisa de informação para combater esse tipo de abuso. Queria abrir um pouco aí para discussão, né, das pessoas que estão na sala. Se quiserem dizer alguma coisa. Pode falar, Elis. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Eu sou Elisângela, doutoranda do Levica, aluna da Ana Cláudia. Eu gostaria de contribuir, né, com os resultados da sua pesquisa. Minha pesquisa fala sobre violência por parceiros íntimos e trazendo aqui algumas semelhanças, né, que aparecem em relação ao isolamento, à vergonha, consequências comuns da violência e principalmente trazendo um ponto aqui, né, que você trouxe em relação ao meio digital, que essas violências podem ser também comumente praticadas por ex-parceiros. E aqui no Brasil nós vemos muito essa questão, né? Eu estive dentro do equipamento, então nós podemos perceber o quanto que essas mulheres, por vezes, estão em relacionamentos e não conseguem identificar a violência ou por estarem junto com o parceiro ou fato de desconhecerem mesmo. Queria saber um pouquinho do seu ponto de vista, né? Nesse caminho da pesquisa, o que você pôde perceber em relação a pessoas que ainda estão em relacionamentos? Se você conseguiu extrair algum dado semelhante. Não, porque nós fizemos isto autorrelato e foi um inquérito, nós não falámos diretamente com as vítimas. Ou seja, a nossa pergunta era se a pessoa foi parceira atual ou ex. Ou seja, não conseguimos definir exatamente qual é que eram os atuais ou qual é que eram os ex. Apenas tivemos 3 respostas às observações que nós tínhamos lá, ou algumas perguntas diretas, e ninguém falava exatamente sobre isso. Só uma pessoa é que reportou, por acaso, era de nacionalidade brasileira, mas reside cá em Portugal, só uma pessoa é que reportou que efetivamente era um namorado, que era abusivo já fisicamente, e que depois de acabarem a relação expandiu para outros meios, e fez com que esta pessoa se sentisse ainda mais frustrada, ainda mais isolada, mas a nível de... Por isso é que eu coloquei ali os dados qualitativos. Era importante irmos para os dados qualitativos, apesar de ter a noção que é muito difícil nós às vezes acedermos às vítimas, porque elas muitas vezes não querem reportar este tipo de vitimação, até porque acham que a reputação delas, isto também foi um dado que tivemos muito, que era a reputação, a forma como elas viam a sua reputação também já estava manchada. Elas achavam que aquilo era motivo de vergonha e a reputação, tanto social como profissional, foi abalada. Sim, obrigada. Parabéns, professora Thelma, pelo compartilhar, sendo muito importante para quem está assistindo aqui. Obrigada. O Leonardo, pode falar. Obrigada, Elis. Olá, gente, bom dia. Meu nome é a fala da professora Ana. Conseguimos ouvir. Tá, Olá. ela está dando uma certa falha, mas pode falar que depois eu tento traduzir. Então. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode falar, Léo. Vou estar falando da professora Ana sobre a importância da gente trabalhar esses assuntos, primeiro na infância, né? E a primeira infância, então, eu sei o quanto é difícil de ter que falar sobre esse tema, né? Que essa
a questão da proteção, a questão da educação sexual, a questão da prevenção ao abuso sexual. É muito difícil. Então, quanto mais redes, né, quanto mais pessoas preparadas para falar sobre esse assunto, né, será uma ferramenta, né, de combate ao abuso sexual, que infelizmente acontece muito e não estamos capacitados. Acho que o Léo ele está só reforçando uma fala, Thelma, ele não fez nenhuma pergunta, né? A importância... Nós ouvimos cortado, não consigo... A importância do trabalho em rede, né? Para capacitação de profissionais para fazer o trabalho de prevenção. Sim, por isso mesmo é que era uma das nossas propostas, que era a formação dos profissionais de todas as áreas, porque muitas vezes nós podemos estar perante esta vítima e o que acontece, como vimos nos resultados, é que muitas vezes tendemos a minimizar os impactos da mesma. Sim. E muitas vezes a minimizar a própria experiência, o que faz com que o que percebemos é que a vítima já minimiza um bocadinho a situação. Se nós lidarmos com elas diretamente, fazemos isto, é quase como um reforço inverso, depois a denúncia vai ser cada vez menos e vamos ter uma bola de neve e que ninguém consegue intervir isto propriamente. Tem Estação Evoluir, está com a mão levantada, eu creio que deve ser alguém que entrou por um link, né, de uma instituição. Pode falar. Oi, Ana, sou eu, Liliane. Oi, Liliane, você. Isso, bom dia. A gente está aqui com a equipe da Estação Evoluir. Parabéns, né, pela apresentação, sempre brilhante, você e suas pesquisas. E aí eu queria pedir para comentar um pouquinho sobre a vulnerabilidade do público autista no meio virtual, as crianças e adolescentes, que muitas vezes por dificuldade de socialização, de interação na vida real, ao vivo, às vezes recorrem ao meio virtual e acabam se tornando mais vulneráveis. Vocês perceberam algo assim na pesquisa de vocês? Sim, nós não definimos diretamente essa parte, até porque o nosso alvo foi essencialmente a população adulta, e não sabemos se algumas destas pessoas tinham algum tipo de patologia, até porque não fizemos mesmo referência a isso. É bom falar disso, pode ser uma coisa a termos a especificar no futuro, mas efetivamente não temos nenhum dado sobre isso, porque não foi o nosso, não estava presente na nossa amostra e no nosso questionário. Mas acredito que seja algo frequente, até porque a socialização é mais difícil, a socialização online também é mais fácil para essa população. Acredito que sim, que exista alguma diferença nesse ponto. Até porque os jogos, nós não falámos nisso, mas os jogos neste momento também são uma plataforma para acontecer muitas violências. Vitimação. Sim. Nomeadamente este tipo de vitimação, obviamente que sim. Parece que dentro dessa temática, né, existe Sim, diferentes ramificações, né, que é a violência através dos jogos digitais. O que encontramos na literatura foi exatamente isto, que é muito difícil definirmos um ramo, um fio, porque existe várias pessoas a falarem de muitas coisas, o extortion, o cyberflashing, é tudo quase como se fosse e depois tem muitos ramos onde nos podemos focar e onde podemos estudar. Tentei ser mais abrangente e criar um conceito próprio, porque acho que só quando conseguirmos encontrar um caminho, mesmo é que vamos conseguir também definir aqui alguns pontos em que temos de tocar, apesar de cada um estudar o seu tipo de vitimação, porque há mesmo muita coisa. A pornografia de vingança é, por exemplo, um exemplo disso. Encontrei muitos estudos que falavam essencialmente da pornografia de vingança, mas depois deixámos de lado um ponto importante, que é, muitas vezes a pessoa nem conhece, faz aquilo, lá está,
como algumas vítimas reportaram, por diversão, por querer atenção, por até ser uma pessoa que não tem um vínculo social muito ativo. Então, não podemos deixar só de lado um tipo, temos quase que olhar para isto e perceber que é um todo, e não só uma parte. Então, só a título de complementação, nós recebemos uma solicitação de uma escola, né, para poder fazer oficinas em turmas de ensino fundamental, início do médio também, porque as crianças estavam usando, né, cyberbullying. Eles fazem grupos específicos dentro de uma turma, com um subgrupo dentro de uma turma, e espalham determinadas imagens, né, de um aluno que eles querem fazer bullying, aí, enfim, acontece essa segregação e essa violência, né, de forma digital, virtual também. Então, a importância a gente foi lá, nós fizemos oficinas e estamos sempre abertos, né, a conversar com os alunos sobre... A questão é desnaturalizar alguns tipos de comportamento que as crianças, os adolescentes, não conseguem nomear como sendo uma violência. E eu acho que esse assunto também que a Liliane trouxe, né, da questão com pessoas autistas, né, ou crianças e adolescentes, eu acho que é fortalecer o caminho do letramento digital familiar, né? Como é que os pais podem autorizar, como é que eles podem permitir determinados acessos, né, para filhos, né, com celular, com computador, e apostar no letramento, na psicoeducação familiar. Oi, Jéssica, pode falar. Oi, Ana. Oi, Thelma. Bom dia, gente. Bom dia. Eu acho que vocês, nesse finalzinho, a Thelma, e com a fala da Ana também, acho que já esclareceram um pouquinho do que eu ia perguntar. Eu ia falar, né, do público adolescente, que é o meu objeto de pesquisa, com o recorte do LGBTQIA+, né, porque é um grupo que também tem muito essa questão do assédio e do abuso nas redes, e acabam que isso, eu percebo uma naturalização também, né, mas também percebo uma culpabilização, como se eles tivessem que estar disponível a isso pelo viés do LGBTQIA+, né, como se isso fosse, de alguma forma, uma coisa que deveria ser natural, e assim... o trabalho é um trabalho de formiguinha, a gente também trabalha com um público um pouco mais vulnerável socialmente, então, é bem específico de uma família, né, brasileira, que é constituída por uma mãe, né, sem um pai ali para poder também auxiliar ali essa mãe com a educação desse filho, e assim... O que eu consigo perceber é que muitas das vezes tem-se um trabalho de informação e um trabalho de conscientização, que são coisas distintas, né? Então, assim, informação tem muitas e diversas, mas o meio de conscientizar nem sempre é possível, justamente por conta da dinâmica dessa família, né? Da mãe ter que trabalhar e ter ali seus afazeres, né, enfim, uma sobrecarga muito grande. Então, assim, eu fico pensando sobre isso, né, quais são as estratégias para poder adentrar nessa família de uma forma mais psicoeducativa, vamos dizer assim, né, se teria pelo viés familiar, se seria no fortalecimento desse adolescente, porque, assim, são realidades múltiplas, né, e, assim, dentro dessa pluralidade de realidade, a gente também tem esse recorte dessa mãe, né, solo, que está ali gerindo essa família, sem o tempo para poder, até muitas das vezes, se conscientizar sobre aquilo, né. Acho que é quase um trabalho paralelo. Uma coisa é, se calhar, a intervenção com os pais, que tem que ser dito de outra forma e se calhar de outra forma e de outro olhar, porque muitas vezes o que eu vejo e vou sentindo é que os pais acham que também que os filhos muitas vezes exageram e não percebem efetivamente que estão a ser vítimas de alguma coisa. E às vezes temos a informação, mas não temos a informação como ela deve ser passada. Há muita, mas se calhar não é passada da melhor forma. E é quase como um trabalho paralelo. Ou seja, intervir os pais de uma forma e intervir com os adolescentes de outra.
até porque há idades em que os pais não são de todo uma figura relevante, e sim os pares. Então, às vezes, é com os pares que temos que conseguir intervir, e depois aqui este olhar com os pais, que é muito mais, se calhar, de consciencialização, mesmo para que isto existe, isto acontece, e muito mais do que o que os pais acham e pensam em relação a este tipo de vitimação. Acho que é um bocadinho por aqui, porque é o que eu sinto. Muitas vezes esquecemos que este tipo de vitimação pode ocorrer, por exemplo, na escola, mas isto vai connosco para casa, porque é digital, nós temos acesso ao telemóvel em quase todas as áreas da nossa vida. Esquecemos que isto quase que nos persegue, é um sentimento de perseguição em tudo, onde nós vamos, aquilo está ali. E nós achamos que toda a gente depois vê, que estão-nos a julgar, muitas vezes, e este sentimento, se calhar passar um bocadinho aqui a parte da empatia e percebermos que quase calçarmos os sapatos do outro e percebermos, se calhar, como é que nos sentiríamos. Se estivéssemos ali, como é que era? Falo um bocadinho de mim, eu se calhar também me sentia julgada, reprimida e sentia que ninguém me iria entender, porque se eu mostrar a alguém, aquela pessoa vai achar o mesmo que as outras todas. É um bocadinho por aqui, olharmos para a coisa tal como ela é, e percebermos que os pais, nós temos que fazer uma intervenção, se calhar muito mais direta e realista, e com eles uma coisa mais de consciencialização, perceberem o que é o consentimento, para que serve o consentimento, a importância do consentimento. Acho que é isto fundamental. Nós falamos muito de consentimento ultimamente, mas eu acho que ninguém, ou melhor, não passamos efetivamente o que é o consentimento e para que é que ele serve, a importância dele. E acho que é um caminho. Pode não ser o certo, mas acho que é um caminho. Espero ter. Obrigada, Thelma. Nada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Professor, quer? Sim, eu vou testar. Esta coisa parece uma bebê dos bebês, vou deixar sair. Gente, enquanto a professora não se organiza, eu botei um link com a lista de presença para vocês assinarem, quem está na sala, tá? Por favor, quem quiser o certificado, por favor, assine. Não há questões aqui, meninas, aqui para a tela, não. Calma, tens que ir mais vezes. Qualquer dia vocês estão deste lado. Para quem está reunido coletivamente em salas de aulas, que tem duas, depois é só enviar para mim o nome de vocês, por e-mail do Levica, que eu providenciei o certificado. Muito bem, obrigada, Ana. Quem não se inscreveu, depois eu mando a lista dos vossos nomes para vocês terem o certificado e começarem a pôr o currículo em ordem. Não sei se têm assim mais questões que queiram fazer. Teve só um dado da sua pesquisa que eu achei interessante, Thelma, que, se eu não me engano, você colocou, as mulheres deram uma porcentagem, acho que foi de 30 e poucos %, que achavam que as pessoas estavam fazendo aquilo por diversão, né? Sim. Me chamou bastante atenção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Parece que ainda há uma naturalização, sim, né? Um desconhecimento, né? É isso? E acharem que o agressor está a fazer aquilo porque quer mesmo brincar com a situação. O que dizia, eu coloquei diversão, mas no nosso inquérito dizia brincar mesmo, dizia lá se achava que era por brincadeira, e muitas delas disseram que sim, achavam que era mesmo no sentido de nós aqui usamos, eu sei que no Brasil este conceito é outro, nós usamos aqui o gozar, e aqui é mesmo a parte de dizer mesmo que estavam a brincar com a situação, ou seja, aquela partilha era para rir, no fundo. Elas achavam que aquilo que eles estavam a fazer era para rir. E sim, isto é um dado que preocupa muito, porque percebemos que
se calhar temos que arranjar outras brincadeiras e consciencializar. E quando estava a falar da consciencialização e do consentimento, não era só para existir menos vitimação ou os agressores perceberem este lado, era também para as vítimas perceberem que são vítimas, porque eu acho que muitas delas ainda hoje não se reconhecem como vítimas. E também bate aqui um bocadinho com esta parte da diversão e da brincadeira. Muitas não têm este reconhecimento, acham que passaram por isto, ou ok, lá está, porque vai bater à minimização que ainda existe. Tanto na literatura internacional como no nosso estudo, encontramos que as vítimas efetivamente minimizam muito este tipo de vitimação. É muito sério isso, né? É quase como se fosse uma bola de neve. Uhum. Bastante sério, acho que esses dados apontam quanto a gente precisa ainda investir em letramento, né? Sim, muito, muito. Cá em Portugal, eu sinto que estas matérias ainda são um bocadinho tabu, não se fala muito, não há muitas pesquisas sobre ainda. É um caminho que estamos a começar praticamente agora. Muito bem, se não tem assim nenhuma questão a colocar, dizer que isto é só um ponto de partida, porque quem investe tanto num tema durante um ano, pelo menos para fazer a dissertação, não vai agora deixá-lo cair de repente. Portanto, ainda tem muito trabalho para fazer e, portanto, a Telma também estará disponível, tal como eu, para eventualmente estes estudos evoluírem para coisas que também possam ser fora de Portugal. E, portanto, possamos, de alguma forma, cruzar dados e comparar também realidades, porque penso que há imensos tópicos que podem ser discutidos e comparados, e quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Nós ainda temos aqui um trabalho a fazer, nomeadamente de publicação de um instrumento, que tivemos que recriá-lo, adaptá-lo, mas, obviamente, o estudo, em princípio, nos próximos tempos será para continuar, e, portanto, são bem-vindos se quiserem também juntar-se para discutir esta questão. Sim, gostávamos muito de até cruzar dados, comparar e percebermos a nossa realidade, e também se alguém tiver interesse aí no Brasil, nós estamos disponíveis. Estamos a usar ali. Muito obrigada a todos e a todas, e até uma próxima. Provavelmente esta será a primeira de várias interações com qualquer um de vocês neste grupo, está bem? Obrigada pela atenção. Obrigada, professora Ana, obrigada, Telma, né, pelo compartilhamento, pelas trocas. Estamos também à disposição, né, para a gente fazer mais trocas e evoluir as pesquisas, né, fazer troca. Colocamos aqui à disposição o público, né, os participantes, o público brasileiro, para a gente realmente fortalecer uma rede internacional no combate, né, a esse tipo de violência, e precisamos. Obrigada, gente, todo mundo que entrou. Obrigada. Conseguiu participar. Obrigada. Grande abraço, tchau. Tchau, Ana. Tchau, um abraço. Algumas pessoas aqui colocando no chat, agradecendo também, se despedindo aqui, quero... Até ficarmos os três. Querem fazer uma pausa? Já estou a fazer, mas façam depois dentro, porque eu quero conversar convosco sobre o trabalho. Podemos ficar. Esta sala é nossa. Ok, queres falar alguma coisa, professora? Eu posso fechar aqui? Pode parar a gravação, não sei se já parou. Deixa eu parar, depois a gente...